Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando do Centro de Espiritualidade Josefina em Apucarana, ao lado do Santuário São José. E este é o Querigma Catequese, liturgia dominical, leituras e contextos. E nós estamos no dia do Natal. E nós iremos ver a liturgia proposta para o dia do Natal. Lembrando que no vídeo do dia anterior do Natal, dia 24, eu dizia que são 4 os formulários propostos para esses 2 dias, o dia anterior, a véspera, e o dia do Natal. Então eu estou escolhendo e apresentei no vídeo anterior a celebração, o formulário litúrgico para a vigília do Natal. E agora, para o dia 25 de dezembro, dia próprio da solenidade do Natal, nós temos a missa da manhã, ou da aurora, e a missa do dia. É esta que eu estou agora começando a ver a liturgia, as leituras. Então, ouçamos a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7 a 10. Como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. E diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias. Eles levantam a voz. Estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Este texto que nós acabamos de ouvir, do profeta Isaías, do capítulo 52, ele antecede um importante texto que depois será usado na Semana Santa, o 4º canto do servo. Mas aquele texto nós iremos ver no tempo da Semana Santa. Esse texto apresenta de uma maneira muito positiva a experiência com o Salvador. Fala de alguém que tem beleza nos pés. Por quê? Porque anuncia não a desgraça, a destruição ou a guerra, e sim a paz, o reino de Deus. E anuncia procurando infundir naqueles que ouvem a alegria, a esperança, dando a possibilidade da salvação para todas as nações e não apenas para um grupo. A guerra, ela pressupõe a vitória de uns sobre outros. Então, alguns serão felizes e outros serão destruídos. A salvação propõe a possibilidade de um futuro para todos aqueles que aceitam este fato. Então a salvação é muito inclusiva, enquanto a guerra é excludente. Tentemos entender isso no nosso cotidiano. Quando nós queremos nos sobressair sobre os outros, nós estamos excluindo as possibilidades, excluindo as pessoas. Quando nós queremos que outros entrem dentro da dinâmica
e que esta dinâmica seja favorável para todos, nós estamos incluindo. Claro, isso nem sempre é possível e será um exercício constante na nossa história incluir. Nem todos aceitarão ser inclusos, porque dirão que é o nosso sistema de valores e é algo pessoal, então não estarão aptos ou dispostos a fazer parte. Perfeitamente, nós devemos aceitar, mas nós devemos, com todas as nossas forças, abrir as possibilidades para tornar, quanto mais possível, o número de pessoas aumentado que aceitam a salvação. Pois isto nos torna mais próximos da graça. E quem está mais próximo da graça, teoricamente pelo menos, deveria ser mais fácil de entender e fácil de viver os valores do reino de Deus, que nunca será pleno nesta história, mas poderá sim produzir muita esperança e muita paz. Por isso o Salmo 98 ou 97, tem uma proposta de alegria e de esperança. Ele começa dizendo isto com o refrão: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E as estrofes, que são 4, dizem assim: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação às nações, sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Um salmo que inclui todos os povos, porque ele diz aqui, ele diz assim: o Senhor fez conhecer a sua salvação e às nações a sua justiça. Justiça que é proximidade com Ele, que é compreender a sua linguagem, que é estar no seu clima. Então a salvação não é para um grupo eleito, que pensa tudo igual. A salvação é para todos aqueles que aceitam entrar dentro da dinâmica do reino de Deus. Nós precisamos entender que, embora o grupo que aceita o Senhor é um grupo que será sempre pequeno, mas a proposta do Senhor é para todas as nações, que têm acesso assim também ao reino de Deus. Cabe a nós que estamos já aceitando a salvação, tornar esta possibilidade de abertura não apenas uma possibilidade, mas uma realidade. É sobre isto que se alicerça toda a dinâmica missionária, a abertura ao outro, para levar ao outro aquilo que agora nós experimentamos. Por isso é que nós iremos ouvir esse trecho do texto da Carta aos Hebreus, segunda leitura, a Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Eu já disse aqui em outros programas como este, a minha admiração, a minha adesão, meu encanto com a Carta aos Hebreus, que para mim é uma espécie de grande resumo do Antigo e do Novo Testamento. E diz assim, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi posto tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos disse Deus alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Esse texto da carta aos Hebreus, o início da carta aos Hebreus, tem duas partes bem distintas. A primeira parte centraliza na comunicação de Deus para com o seu povo. Comunicação agora que é aberta a todas as nações. O texto começa de maneira magnífica, dizendo muitas vezes e de modos muito distintos: Deus falou pelos profetas. Considerem profetas aqui não apenas aqueles que nós reconhecemos como tais, como profetas. Então Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Elias, Eliseu e etc. Profetas, todos aqueles mulheres e homens que no Antigo Testamento vivenciaram a dinâmica da palavra de Deus. Não gente perfeita, mas gente capaz, possível, que aceitou fazer parte dessa história. Porém, a carta aos Hebreus diz: agora Deus nos fala através do Filho, a palavra que se faz carne e que habita entre nós. Palavra que se faz matéria, não apenas um espírito que vaga para lá e para cá, mas história concreta, cheia de contradições. Quer a contradição mais intensa que existe em nós, em todos nós, nós vivemos e sabemos que virá a morte? Olha a contradição brutal que existe em nós. Nós vivemos e somos os únicos seres que têm consciência da própria finitude. Os outros seres, pelos que nos contam, plantas, animais, de várias categorias, vírus, fungos, bactérias e todos os reinos que estão por aí, não têm consciência de sua finitude. Nós temos consciência. Por isso, nós temos uma ansiedade que Kierkegaard dizia, a agonia mortal. Então, nós, como Jesus, dependemos da história. Jesus, como nós, tem a história para ser feita. Então, ele fala, ele comunica a Deus. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, a carta aos Hebreus, ela fala numa linguagem para pessoas que viviam ali no final do primeiro século, aproximadamente, da nossa era, e que tinham uma presença muito dessas figuras de anjos. Naqueles decênios, havia muito essa presença de anjo aqui, anjo ali, anjo lá, anjo acolá. Então essa profusão de anjos era incômoda para o autor da carta aos Hebreus. Por quê? Porque os anjos pareciam os intercâmbios entre Deus e o homem e Deus. Quando o autor da carta aos Hebreus escreve, ele deixa bem claro, o mediador entre os seres humanos e Deus não são anjos, mas é o Cristo, é ele o mediador. Os anjos jamais ouviram de Deus a palavra meu filho, gerado por mim. Não. Então, coloquemos a importância fundamental na pessoa de Jesus. Muitos de nós, de diversas tradições, costumes e práticas, às vezes exageramos quando fazemos muitas mediações entre nós e Deus.
muitas santas e santos. Cuidado, tudo isso é legítimo e nós fazemos. Tudo bem, mas cuidado, porque o único mediador é o Cristo, o Senhor, e isso é bíblico. E é assim que nós devemos crer. Mediações também existem nos santos, na Mãe de Deus, em São José. Sim, essas mediações existem, mas o grande, o absoluto mediador é o Cristo. É Ele a palavra de Deus que se faz homem. E é por isso que nós ouvimos o Evangelho. Tem uma forma breve e tem uma mais longa. Eu vou, conforme costume nosso neste programa, propor-lhes a forma mais longa, que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo João. E observem aqui, o Evangelho segundo João não narra o nascimento de Jesus. Ele narra, ele propõe o mistério da encarnação. Então, lembrem-se, Natal, prestem atenção, o Natal não tem magia. Nada de magia do Natal. Magia do Natal é paganismo. Não tem nada. Natal não é magia. Natal não é mágico. Magia é ilusão. É disfarce da realidade. É enganação. Magia é isto. O Natal é mistério. O mistério do Natal. E mistério o que é? É algo que eu posso entender. E quanto mais eu entendo, mais eu posso entender. Eu insisto nisso, antes mesmo de proclamar o Evangelho, porque existe essa prática de, vamos celebrar a magia do Natal. Eu já ouvi isso em igrejas católicas, antes da celebração, ou durante mesmo a celebração. A magia do Natal aqui, a magia do Natal ali. Natal não tem magia. Porque magia, repito, magia tem a ver com mágica. Então a magia é um encanto, é disfarce, é truque. Então não é verdade. O Natal é verdade. Então nós não podemos usar a expressão magia para Natal. Mas a televisão diz. A televisão diz o que quiser. Mas não sei quem falou. Quem falou talvez não foi bem formado. Ou não percebeu o que está dizendo. É como falar de uma flor, da beleza de uma flor, usando uma flor de plástico. É como falar, e isso é muito comum, do sabor de um alimento, sendo que o alimento é fake. Ele foi todo preparado para criar apetite na gente, mas ele não é verdadeiro. Ele foi turbinado, ele foi aditivado, ele não é real. Então cuidado com isso, porque nós não podemos apresentar uma mentira no Natal. Nós temos que apresentar o mistério do Natal. E o que é o mistério do Natal? É o fato de que Deus se fez homem, humano, no tempo e na história. E é isso que o Evangelho segundo João vai aqui nos apresentar. Por isso, ouçamos. João capítulo 1, versículo de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz. Ele veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam,
deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam no seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade na carne, nem da vontade do homem, mas da vontade do mesmo Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois, por meio de Moisés, foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Este é o prólogo do Evangelho segundo João. Um prólogo que já foi muito comentado ao longo dos séculos da Igreja. Recentemente, há alguns anos atrás, ele serviu de critério, de método para o importante documento da Igreja, a exortação pós-sinodal Verbum Domini, a partir do sínodo sobre a Palavra de Deus. Então, esse texto que alguns de vocês devem ter lido, meditado, pensado, estudado, eu já estudei, inclusive através de alguns autores que chegaram a profundidades ou a alturas muito grandes. Esse texto que foi comentado pelo grande Santo Agostinho e outros autores na história, esse texto é brilhante, ele é magnífico. Ele nos coloca dentro de uma posição de compreender, pelo menos de intuir, aquilo que está ao nosso redor e que compõe todo este universo magnífico, um universo que tem quase 14 bilhões de anos e do qual nós somos um fragmento, como diz Blaise Pascal, um filósofo francês ali do século XVI, nós que somos um caniço, mas um caniço tão frágil ao vento para lá e para cá, que se quebra com tanta facilidade, mas um caniço que pensa e que pode entender e acrescentar, geração após geração, conhecimentos, possibilidades, compreensões. Então, o Verbo que se faz carne nos dá a conhecer no meio das contradições da história. Amigas, amigos, eu sempre olho a revelação de Deus como algo que acontece na história. E a história, como eu já disse, não é plana. Ela tem altos e baixos, ela tem ambiguidades, ela tem coisas que não dá para entender de maneira correta, completa e confortável. Porém, Deus age na história. O problema é que a história, ela às vezes demora para acontecer. E a gente quer respostas imediatas. Mas o tempo não é como nós queremos. Você já percebeu como o tempo, quando nós estamos com alguém agradável, confortável e divertido, como o tempo passa rápido? E quando nós estamos com alguém atormentado ou tormentoso, desagradável e petulante, como o tempo demora para passar? Então, o tempo ele depende muito da nossa predisposição. E o tempo não é sempre o mesmo. Ele não é o mesmo aqui e em outros lugares do universo. Mas Deus age no tempo e na história. E isso me faz pensar, para concluir este nosso momento aqui, a abertura que nós temos para o Cristo que nasce frágil, absolutamente dependente de sua mãe e de seu pai, o Cristo que nasce num momento da história e que nós retomamos agora.
Ele também quer nascer na nossa inteligência, no nosso afeto, na nossa vontade, na nossa liberdade. Cabe a nós abrir tudo isto, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, a nossa compreensão, para torná-lo não um discurso bonito, ou um monte de expressões espirituais, cheias de encantamento, mas que não condizem com a nossa realidade interior. Cabe a nós torná-lo real em nós e naqueles que estão próximos de nós. Usemos bem esse tempo para poder fazer com que este Deus se torne realmente história em nós. Tá bem? Bom, eu desejo a todos um Feliz Natal. Eu sou o Padre Mauro Negro, dos Oblatos de São José, falando aqui no programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos, no Centro de Espiritualidade Josefina, da cidade de Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José, e desejo a você, além do Feliz Natal, graça e paz.